sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal, eu estou com a intérprete de Libras, Helena. A gente vai começar a conversar sobre algumas datas comemorativas, datas que são importantes, que são marcos, né, para as pessoas com deficiência. Então, hoje, nós vamos trazer o Dia Mundial da Pessoa Surdo-Cega. Então, a gente vai entender por que essa data se estruturou, por que essa data é vivenciada, porque ela fica em evidência, qual a importância da gente ter acesso, da gente conhecer a vivência e a experiência de comemorar uma data como essa. Então, hoje, a gente vai falar de uma forma muito breve sobre o Dia Internacional da Pessoa Surdo-Cega. Então, o Dia Mundial é o dia 27 de junho, né, que marca o Dia Internacional da Pessoa Surdo-Cega. Então, essa data ela é comemorada a partir da data de nascimento da escritora Helen Keller. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela para a gente entender qual a importância da gente compreender a configuração dessa data, né? A comemoração, por que se comemora, por que esse dia ele é falado internacionalmente, qual a importância de Helen Keller para as pessoas surdo-cegas. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí a gente já começa falando sobre uma frase, né, que ela trouxe para a gente, deixou para a gente, né, como inspiração. Então ela dizia o seguinte: as melhores e mais belas coisas do mundo não podem ser vistas nem tocadas, mas o coração as sente. Então a gente vai começar falando sobre o Dia Mundial da Pessoa Surdo-Cega, né, a partir dessa linda frase, para que a gente se inspire, para que a gente se sensibilize, cada vez mais a gente se toque e a gente enxergue o outro como algo muito importante para a nossa configuração, para a nossa existência, para o nosso sentido de existir, para o nosso sentido de ser. Então, Helen Keller, né, foi uma escritora e ativista social norte-americana, surdo-cega. Ela formou-se em filosofia e lutou em defesa dos direitos sociais das mulheres com deficiência, né? Foi a primeira pessoa cega e surda a entrar em uma instituição de ensino superior. Então, daí a gente já tira, né, já entende a importância dessa mulher, o quanto que ela foi inspiradora, o quanto que ela é inspiradora, o quanto ela serve de estímulo para que as pessoas surdo-cegas se motivem a buscar seus objetivos, a vencerem, a continuarem o seu processo de crescimento. Então, filha de um capitão aposentado e editor de um jornal local, né, com 19 meses de idade, ela contraiu uma doença desconhecida, diagnosticada como uma febre cerebral. Então, em decorrência desse adoecimento, ela ficou cega e surda. E aí a gente vê como um marco diferencial no seu processo de crescimento, de desenvolvimento, a importância que ela dava para que o seu funcionamento, a sua existência, ela se visse de marco, para que as outras pessoas se inspirassem e para que de verdade ela fosse um diferencial de transformação, não só de inspiração, mas de abertura de possibilidades de participação para outras pessoas surdo-cegas. Antes de completar 7 anos de idade, ela passou a contar com a ajuda da professora Anne Sullivan, que teve uma importância fundamental no seu processo de desenvolvimento. Ela foi contratada pela família e passou a morar na casa de Helen Keller. Então, a partir de agora, a gente vai ver um pouco do que foi essa relação, do que foi esse vínculo importante que propiciou desenvolvimento, que propiciou crescimento. Então, Anne Sullivan, ela passou a conviver com Helen Keller e a gente vê um processo gradativo, um processo de experiências significativas que possibilitaram desenvolvimento, engajamento e participação. É aquilo que a gente vem sempre falando nos nossos encontros. A aprendizagem, ela se dá a partir da experiências significativas. E aí a gente vai ver que nesse processo de desenvolvimento de Helen Keller, ela teve um processo de experiências, uma sequência, uma regularidade de experiências significativas que fizeram com que ela se transformasse, que fizeram com que ela se engajasse e se desenvolvesse, né, enquanto cidadã. Então, Anne consegue fazer Helen Keller entender o significado das palavras que eram soletradas em sua mão pela professora. Então, existia o estímulo sensorial, né? A primeira palavra foi água, que era soletrada em uma das mãos e sentida na outra.
despertando o entendimento da palavra. Em um só dia, Helen Keller aprendeu 30 palavras. Então, percebam a importância do estímulo sensorial, a importância da estratégia, né, de se criar uma estratégia e que essa estratégia ela seja coerente com a deficiência, que ela faça sentido, que ela seja significativa. E sem contar que a gente percebe o vínculo afetivo. Né? É tudo que a gente vem falando nos nossos encontros quando a gente pensa em inclusão. Né? Estratégia, personalização, adaptação, vínculo afetivo, cuidado e significado. As coisas precisam ser planejadas intencionalmente. A gente precisa enxergar a pessoa com deficiência, perceber a sua necessidade, pensar para ela, criar estratégias para ela e com isso a gente constrói um esquema onde é possível o desenvolvimento dessa pessoa, a transformação dessa pessoa. Então, ela aprendeu os alfabetos Braille, o manual, o que facilitou a sua escrita e leitura. Então, no processo, ela aprendeu concomitantemente a leitura e a escrita. Em 1890, Helen pediu à sua professora para aprender a falar. Né? Então, além de conseguir aprender a ler, escrever e falar, Helen estudou as disciplinas do currículo regular da escola. Então, ela, além de se apropriar da escrita e da fala, né, ela tinha acesso à matriz curricular que fazia com que o seu desenvolvimento intelectual também se configurasse dentro de um contexto, dentro de um cenário social. Né? E a gente sabe que a estruturação do ensino, a estruturação desse saber formal, precisa estar embasada, precisa estar centrada num contexto. E foi assim que Helen Keller se desenvolveu, a partir do afeto, a partir da personalização, estratégias significativas e considerando e entendendo a importância do contexto social. Antes de se formar, Helen escreveu a autobiografia, que se chama A História da Minha Vida, né, que foi publicada em 1902. Em sua árdua luta para se integrar à sociedade, ela escreveu uma série de artigos. Artigos importantes, artigos que a gente encontra, né, nas redes, na internet, que a gente pode ter acesso a conhecer esse material deixado por Helen Keller, que é um material extremamente inspirador, inclusive a sua autobiografia, né, A História da Minha Vida, é muito interessante para que a gente se aproprie desse empoderamento que ela viveu, que ela escolheu viver, dessa sua luta, do seu engajamento social, né, e da herança social, construção social que deixa para a gente, para todos nós. Em 1904, ela graduou-se em bacharel em filosofia, né, pelo Radcliffe College, desenvolveu diversos trabalhos em favor da pessoa com deficiência, participou de campanhas pelo voto feminino e pelos direitos trabalhistas. Então, percebam que, além do desenvolvimento individual, existia todo o interesse em trazer a figura feminina à participação social. Então, foi uma pessoa ativa, ativista, importante, que deixa uma herança muito significativa, não só para as pessoas com deficiência, mas para todos nós que pensamos na nossa importância, né? Que damos sentido à nossa vida. E a gente precisa entender que a gente não precisa só existir, a gente não deve só existir. Né? A gente precisa sentir, a gente precisa viver, a gente precisa fazer a diferença. E deixar de verdade a nossa marca por onde a gente passa. Então, Helen Keller deixa isso muito claro para a gente. Por isso que o Dia Internacional da Pessoa Surdo-Cega, ele vem em comemoração, né? Trazendo a evidência, a data do seu nascimento. Então, aí eu trouxe para a gente encerrar, né, algumas frases de Helen Keller, para que a gente pense um pouquinho, para que a gente reflita, para que a gente se inspire nessas pessoas que realmente fazem a diferença na nossa constituição enquanto pessoa, né, enquanto ser humano que se configura no viés de uma humanidade, que enxerga o outro no viés da dignidade. Então, ela dizia assim: a vida é uma aventura ousada ou nada. Né? As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem tocar. Elas devem ser sentidas com o coração, aquilo que a gente falou um pouquinho lá no início. Né? Quando uma porta da felicidade se fecha, a outra se abre. Mas costumamos ficar olhando tanto tempo para a que se fechou que não vemos a que se abriu. Evitar o perigo não é, a longo prazo, tão seguro quanto se expor ao perigo.
A vida é uma aventura ousada ou então não é vida. Então, que a gente de verdade traga esse exemplo de Helen Keller para a gente se instrumentalizar, para a gente acreditar, para a gente propiciar, para a gente entender que o processo de inclusão ele se dá através da parceria, do respeito, da afetividade e da personalização. Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse breve encontro para a gente falar do Dia Internacional da Pessoa Surdo-Cega. À medida que as datas forem acontecendo, a gente vai estar trazendo para vocês novas datas comemorativas, para que a gente reviva e para que a gente viva a importância dessas pessoas nas nossas vidas e na vida das pessoas com deficiência. Então, espero que tenham gostado. Eu aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!